que eu vou levar para o resto da minha vida. A dor dela parece vir da alma. É uma dor tão grande que, se existe outra dor maior, desconheço. Germana Clara Sá Marinho, 27 anos, foi assassinada pelo companheiro com várias facadas quando amamentava o filho de 3 anos. Um crime cruel, praticado na presença de 2 filhos menores da vítima. Quando eu vi a criança com os 2 celulares na mão, parece que o mundo desabou ali. Eu fiquei 3 anos ou 4 num estado de pesadelo. Eu fui tão medicada que eu não acreditava. Porque você criar uma filha com tanto amor, com tanto carinho, e saber que essa filha foi barbaramente assassinada. Ela deixou 4 filhos. Hoje, com 17 anos, adolescente que na época do crime tinha 5 anos, viu quando o padrasto matou a mãe. 12 anos depois, ela não consegue esquecer o que passou no dia 27 de abril de 2014. Eu me lembro muito bem de ver tudo, lembro muito bem da cena da minha mãe no chão, lembro a quantidade de sangue que tinha, lembro dele encurralar ela e fazer o que fez, lembro dele fugindo como se não tivesse tirado uma vida, como se fosse nada, como se tivesse sido apenas uma discussão e foi embora. A dor é como se não tivesse passado ano nenhum, é como se fosse hoje que tivesse acontecido. Até porque a perda de uma mãe, ainda mais dessa forma, de uma forma tão cruel e na minha frente, né? Não é uma coisa fácil de se esquecer, não é algo que vai passar de uma hora para outra. A mãe dela faz parte de uma estatística que só cresce no país, das vítimas de feminicídio. Um crime de gênero praticado por razões da condição de sexo feminino, ou seja, quando a vítima é morta por ser mulher. Classificado no Brasil como crime hediondo, com penas severas que podem chegar a 40 anos de prisão. Um levantamento mostra que, de janeiro a março deste ano, 399 feminicídios foram registrados no Brasil, o que representa uma morte a cada 5 horas e 25 minutos. Na Paraíba, no primeiro semestre de 2026, 19 casos de feminicídios foram registrados. O número apresentou uma redução, se comparado com o mesmo período de 2025, quando foram notificadas 21 mortes. Classificar as mortes de mulheres como feminicídio passa por uma investigação que analisa a forma extrema de violência associada a contexto doméstico, familiar, menosprezo ou discriminação. Mas existe um levantamento que ainda não foi concluído: o número de órfãos do feminicídio. Na Paraíba, estima-se que de 2023 até 2025 existiam 91 filhos de mulheres assassinadas pelos companheiros ou maridos. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas este número pode ser ainda maior. Nós precisamos que a imprensa esteja trabalhando com essa perspectiva de contar essa história e humanizar a história dessas mulheres, o que é diferente daquela notícia que é feita para reportar o crime. Então, as notícias feitas para humanizar essas vítimas e falar da história delas trazem informações da sua vida, informações do seu cotidiano, e aí aparecem as crianças. Os filhos das vítimas de feminicídio, na maioria das vezes, precisam conviver com 2 lutos: o da mãe assassinada e do pai preso, acusado pelo crime, o que não é fácil. Hoje, ele vive isto. Protegido pela sombra, o adolescente quebrou o silêncio depois de 1 ano e fala da dor de perder a mãe. Uma mulher de 38 anos, assassinada em maio de 2025 pelo companheiro. O cenário do crime foi um sítio na zona rural do município de Conde, litoral sul da Paraíba. Leide foi assassinada com pelo menos 25 facadas. Um crime cruel,
presenciado pelos 2 filhos menores da vítima. Inclusive, um deles, de 13 anos, ainda tentou salvar a mãe, mas ele foi ferido com uma facada no rosto. O acusado, José Vicente, foi preso 5 dias depois. Ele está recolhido no presídio do Roger, aguardando pelo julgamento. Para os 4 filhos da vítima, o tempo parou. Ficou vazio e a dor da perda. Os órfãos do feminicídio carregam as marcas de uma história que muda as vidas de quem fica. É uma vida assim totalmente desestruturada, né? Tinha mãe, né? E hoje não tem. Meu irmão vive na casa dele, o outro já vive com a minha avó, né? É assim. E falou todo mundo, né? Destruiu a vida de cada um, né? Que a gente não é mais que nem era antes quando tinha a mãe da gente viva. E o que fazer para continuar diante da perda de uma mãe? Aconteceu a tragédia, o adulto familiar que vai cuidar daquela criança imediatamente mostrar segurança, mostrar confiança, jamais forçar a criança a falar sobre, ficar insistindo para ela dizer como você está, como você viu e como foi. A psicoterapia com a criança, ela é através da ludoterapia, né? São através do brincar terapêutico, né? O desenvolver atividades terapêuticas para que aquela criança ela crie justamente a mentalidade de elaborar sobre aquele trauma. Publica-se a quantidade de mortes, de mulheres mortas, mas e a quantidade de crianças que ficaram sem suas mães, que eram as mãezinhas que regulavam suas emoções, né? que era o controle, o colo emocional daquelas crianças, que era o suporte que elas tinham. E agora, quem olhará por essas crianças? Então, o poder público, a sociedade, precisa levar em questão esse assunto da orfandade pelo feminicídio e olhar por essas crianças, acolher essas crianças. Eu espero que eu consiga, e se Deus quiser eu vou conseguir dar a educação do meu filho de um homem de verdade, de saber respeitar uma mulher, de nunca encostar uma mulher.